Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos tratar de uma questão que muita gente evita, o luto. Muita gente evita porque não gosta de falar nem de pensar na morte. Mas se há uma coisa que é garantida para todos nós, é a morte. Entretanto, nós adiamos os planos, os pensamentos e as providências a serem tomadas para o dia da nossa morte, não é verdade? Entretanto, de vez em quando, somos surpreendidos com a morte de alguém que nós amamos e que vai passar a fazer uma grande falta na nossa vida. A reação humana normal é chorar, até em alguns aspectos se desesperar, né? Quando a morte é totalmente inesperada, é quando se trata de um filho, de uma filha, algo completamente que vai contra completamente todas as nossas expectativas. Então há uma reação bastante dolorosa nesse sentido. Pois muito bem. A Bíblia, para aqueles que nela creem, oferece uma grande esperança, mostrando que a morte física não é o fim de todas as coisas, muito pelo contrário, né? E principalmente para aqueles que têm a fé cristã, autêntica, genuína, a fé bíblica no Salvador, o Senhor Jesus, essas pessoas sabem que saindo desse mundo, saindo dessa vida, a vida continuará eterna no paraíso. Isso, para boa parte dos cristãos, representa muito mais do que uma consolação, do que um conforto na hora do luto. Representa a necessidade de dar testemunho dessa convicção. Então, para muitas pessoas que pensam assim, o cristão que chora os seus mortos e que visita os cemitérios, que mantém o luto durante algum tempo ou sei lá, eu conheço uma senhora que perdeu o filho na juventude e mantém o luto desde então, há décadas. Essas pessoas estariam dando mau testemunho. Por quê? Porque estão perpetuando diante dos outros uma dor que ela não deveria mais sentir, na medida em que sabe que o seu ente querido está com o Senhor, né? E se esse ente querido não era salvo, também o destino eterno é selado por Deus e essa pessoa teve todas as oportunidades. Em outras palavras, para muitos cristãos, nós deveríamos nos atentar e cuidar daqueles que estão vivos. Tem até uma palavra do Senhor Jesus, que soa meio mal educada, né? Pelo menos parece. Deixai os mortos sepultarem os seus mortos. A ideia é, vamos cuidar dos vivos, aqueles que ainda precisam trabalhar a sua fé para garantir o lugar no céu, ao lado do Senhor Jesus. Outra coisa, a Bíblia também diz que um dos nomes do Espírito Santo é o Consolador, aquele que traz conforto aos corações. Então, crentes que choram e que vão ao cemitério não estariam dando mau testemunho por não apresentarem o conforto e o consolo sobrenaturais que o Espírito Santo traz? Não estariam se comportando exatamente como aqueles que não têm esperança, como diz o apóstolo Paulo em 1 aos Tessalonicenses, no 4º capítulo? Enfim, o tema é meio complicado. Vamos conversar com quem entende dele, ouvir a sua opinião e tirar as nossas próprias conclusões. Está no ar o Vejam Só. Paz e graça para todos vocês. Achei a ficha que estava faltando. Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, começamos essa edição do programa Vejam Só. E hoje, falando de um tema assim, triste, né? Porque é o luto, mas sob a perspectiva da fé. Como deve reagir aquele que crê em Jesus e perde alguém muito querido. Conosco para falar desse assunto, o reverendo Marcelo Coelho Almeida. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e psicólogo. Paz e graça, reverendo. Seja bem-vindo. Paz e graça, Heber. Sempre uma alegria poder contribuir com o programa, estar com nossos telespectadores. E onde o irmão está pastoreando atualmente?
Estou pastoreando na Igreja Presbiteriana das Nações, em Barueri, que é um projeto de plantação de igreja. Somos ainda uma igreja em formação e fica no bairro Parque das Nações, em Barueri. Estamos também nas redes sociais, pode seguir a gente lá, 2IPB Barueri, no Instagram e no Facebook. Muito obrigado pela presença do irmão. Do outro lado, temos uma estreia. Pela primeira vez conosco, o evangelista Zames Carneiro, da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém. Seja bem-vindo, Zames. Paz e graça. Paz e graça, reverendo Weber. Paz e graça, reverendo Marcelo. É uma honra estar aqui no programa do Vejam Só. E quero mandar um abraço para o meu projeto Teologia de Padaria. Nós temos um projeto de divulgação da teologia de forma simples. Temos uma página no Facebook e um canal também no YouTube. E um abraço para a Faculdade de Teologia Metodista Livre, onde eu estudo e concluo o bacharel lá. Ah, você está no Metodista Livre? Estou. Ah, com o Bispo Hildo Melo. Bispo Hildo. Legal. E onde fica a igreja que o irmão ministra? Fica na rua Mandaravê, no bairro do 15 de novembro. 15 de novembro é um bairro entre Itaquera e Goianazes. Zona Leste de São Paulo. Zona Leste de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Boa estreia. Obrigado. Vamos ver então a matéria que o nosso querido Zeca preparou apresentando o tema de hoje. Vejam só. A dor de perder uma pessoa querida, próxima, um amigo. A saudade que toma conta, o choro, as lágrimas. Quem vai, descansa. Mas quem fica, precisa lidar com a dor e com o sofrimento. Nessas horas, todos os conceitos, teorias, convicções ou crenças parecem desaparecer. Sem dúvida nenhuma, é um momento muito difícil, de tristeza e de choro. Mesmo sabendo que se a pessoa é salva e está experimentando o descanso prometido, a família que fica sofre e muitas vezes perde até o rumo. Hoje, no Vejam Só, iremos debater sobre essa questão da morte, da dor e do sofrimento, na perspectiva daqueles que ficam. Imaginando que uma família cristã é atingida pela morte, então perguntamos: cristãos que choram seus mortos e visitam cemitérios estão dando mau testemunho? Essa questão é muito polêmica, pois temos em nossa cultura uma influência muito grande da teologia católica, que ensina que a oração pelos mortos é algo que deve e pode ser praticado, mesmo reconhecendo não ser uma orientação que está indicada na Escritura. Mas essa não é a nossa questão hoje, pois nisso sabemos que não existe nenhuma polêmica. Orar pelos mortos não tem sentido, uma vez que o destino eterno já está confirmado. Porém, temos também em nossa cultura a visita aos túmulos e cemitérios, em alguns casos em dias específicos, em outros no dia da morte do ente querido. Nesses dias, a família reunida visita o túmulo, chora, relembra a pessoa, em alguns casos mais extremos, agradecem o cuidado, as conquistas, ou apenas separam um tempo para conversar com quem já se foi. Nesse caso, o cristão está escandalizando outras pessoas, dando mau testemunho, fazendo algo errado. Existe algum problema nessa questão? Para termos um exemplo mais concreto, fazer uma visita ao túmulo para matar a saudade é errado? Ou ainda, para cuidar do lugar onde essa pessoa querida foi enterrada, seria isso um problema? Ou ainda, podemos pensar em outra questão. Imagine que esse cristão, pensando no bom testemunho, não vá ao cemitério, porém, vive chorando em casa, relembrando dessa pessoa, com saudade, sofrendo. Isso então seria o mais correto? O problema está em ir ao cemitério ou em ter lembranças da pessoa que se foi? Todos esses detalhes iremos debater agora, no Vejam Só de hoje, que está apenas começando. Fique ligado! O tema de hoje, assim como praticamente todos os que a gente aborda aqui, foi sugerido, né, por um
telespectador, uma telespectadora, não me recordo agora, e demorou para a gente conseguir pautar por dificuldades, né, de encontrar pastores que aceitem falar sobre esse assunto. O pastor quer falar da vida eterna e tal, né, e não está muito afim de falar sobre morte, luto e tal, mas conseguimos, graças a Deus. Um desses pastores é o reverendo Marcelo Coelho de Almeida, parceiro do Vejam Só logo de primeira hora, e ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Além de pastor, é psicólogo também. Na sua primeira fala, reverendo, os cristãos que choram seus mortos e visitam cemitérios dão mau testemunho? Não dão, porque o luto é parte de um processo de enfrentamento da morte, previsto inclusive nas Escrituras, porque havia períodos de luto a serem observados, né, como a gente vê no Velho Testamento, e é um trato muito mais da ordem de quem ficou do que de quem foi. Então, o foco ele está naquele que busca o consolo, inclusive diante de Deus, e às vezes com uma orientação técnica, etc., de realizar eventualmente uma visita, de, enfim, ter um tempo para elaborar o luto. Então, eu creio que não há um problema de mau testemunho. É claro que se ultrapassar a barreira aí de uma teologia sadia no que diz respeito ao estado dos mortos, aí sim, obviamente que há um comprometimento do testemunho, mas do ponto de vista da elaboração do luto, eu acho que não. O que é essa parte aí que eu não entendi? Ultrapassar o quê? O limite de uma compreensão bíblica do estado dos mortos, né? Ou seja, essa questão do luto, ela não tem a ver propriamente com quem foi, com quem morreu, tem a ver com quem está vivo. Sim. Né? Então, se eu estou lá, por exemplo, para eu conversar com o morto, a minha visita é uma visita que desconsidera o estado dos mortos, segundo o que a palavra de Deus diz, aí sim, aí há um equívoco. Tá bom. Obrigado, reverendo. Vamos ouvir agora o estreante, né, o evangelista Zames Carneiro, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. E para o irmão, os cristãos que choram seus mortos e visitam os cemitérios estão dando mau testemunho? Eles não estão dando mau testemunho, mas essa prática ela não deve ser uma prática permanente do cristão. Eu acredito que deve haver uma moderação nesse tipo de prática. E, inclusive, a visita aos túmulos ou ao cemitério, ela está intimamente ligada com a ideia do luto, como o reverendo Marcelo bem aqui colocou. E é interessante que Jesus, quando ele realiza os milagres de ressurreição, ele está presente no cortejo fúnebre ou na casa, no caso da filha de Jairo, e também ele vai até o sepulcro de Lázaro para realizar um milagre. Então, Jesus, ele compartilhou desses sentimentos com essas pessoas e foi até o momento ali da dor, do luto, e esteve presente. Então, eu acredito que não dão mau testemunho, mas que essa prática ela deve ser não uma prática permanente, mas uma prática temporária. Temporária quanto? Alguns dizem que o luto ele deve durar 2 anos, mas isso é muito subjetivo, né? Então, é importante o papel do aconselhamento pastoral para que a pessoa ela possa trabalhar esse sentimento de luto e vir a superar de alguma maneira, não ficar presa naquilo. Não é mau testemunho? Não é mau testemunho. O crente que vai lá no cemitério, fica chorando na beirada do túmulo lá... Não é mau testemunho. Tá bom. Então vocês dois concordam que não seja mau testemunho. Então aí eu que vou ter que bancar o bandido aqui e defender que é mau testemunho, né? Então vamos lá. Antes de você aí de casa responde a mesma pergunta, ela está publicada no facebook.com/programa Vejam Só, é o nosso endereço eletrônico para você se comunicar conosco. Vamos pôr a pergunta no ar, por favor? Esse é o endereço, né? O Facebook. E a pergunta é: os cristãos que choram seus mortos e visitam cemitérios estão dando mau testemunho? Aí você responde sim
ou não, né? Vamos lá, vamos ver o que vai prevalecer no final da gravação. Aproveita e anota o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, porque você pode ligar amanhã no horário comercial e se informar sobre o endereço mais próximo de você da AGRADE. Lá você vai encontrar com certeza o curso bíblico, porque ele está em todas as mais de 600 unidades da grade. E existem vários outros cursos que a grade pode oferecer para você, desde gestão eclesiástica, curso de canto para quem quer cantar, curso de instrumento para quem quer tocar, curso de louvor para quem vai ministrar louvor, né? Teologia, história da igreja, capelania. Tem um monte de cursos novos e diferentes lá na Academia Teológica da Graça de Deus. A maioria desses cursos novos tem 1 ou 2 módulos apenas de duração. São cursos rápidos, bem objetivos, bem focados para te habilitar a servir melhor a Deus, né? Todos os cursos da grade oferecem recurso para quem quer servir melhor a Deus. 0 operadora 11 3115 0819, 3115 0819, telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Bom, o tema de hoje tem a ver com essa questão do mau testemunho, e o reverendo Marcelo Coelho diz que não é mau testemunho desde que seja respeitada a doutrina, é isso? Isso. Desde que seja um trato com a dor do que chora, né? E não necessariamente uma tentativa de mover o mundo espiritual no sentido de trazer algum benefício para aquele que foi, que é o problema doutrinário, né? Que é muito bem apontado na chamada do programa. Então, mas a ideia de interferir no destino eterno de quem já partiu é uma ideia da linha católica apostólica romana. Exato. Nenhum evangélico tem esse comportamento. Exatamente. E com isso eu concordo, obviamente. Então, mas nenhum evangélico vai fazer isso. Vai ficar tentando mudar o estado eterno de quem partiu. Exato. Agora, tem uma coisa interessante, né, pastor? Quando você vai no velório de crente, né, só elogia o morto, né? Todo morto é bom. Tem uma anedota muito feia, né, em que o sujeito morreu, o velório foi feito da igreja, né? Aí vai um, fala, um monte de coisa, vai outro, fala, e elogia o morto. Lá pelas tantas, a viúva chama o filho e fala assim, vai ver se é teu pai mesmo que está lá no caixão, porque eu estou achando que trocaram o defunto aqui. Ou um outro que diz que, num ato falho, né, o pastor dizendo, eu amava muito esse defunto, né? Para não dizer o contrário, né? Ai. Então, mas vai falar mal do morto também não pega bem, né, reverendo? Exatamente. Como é que faz? Fala bem ou fala mal? Pois é. É sempre uma honra, né? E assim, é interessante o lugar da fé no momento fúnebre, né? Porque é um dos momentos cruciais da fé. E é um momento de uma prática na vida daquilo que você tem guardado em termos de construção de uma fé sadia dentro de você, né? E a sociedade dá uma honra muito grande para esses momentos, né? Ou seja, a justiça prevê o cuidado com o cadáver, ou seja, a não violação, as empresas liberam seus funcionários, há uma consternação não apenas social, mas em todas as áreas da vida, dando essa importância para o momento do luto, né? E veja que a fé cristã,
ela de fato prepara o cristão para esse momento. Então, o momento ali, apesar desses momentos de anedota, etc., é um momento importante até para você testar a sua fé, a sua prática de vida no Evangelho, que, em certo sentido, foi te preparando para aquele momento, né? Vamos lá. A gente vai para o intervalo. Na volta, nós vamos ver quem assiste ao Vejam Só e ouvir o evangelista Zames Carneiro, porque ele acha que os crentes têm que evitar esse tipo de prática, embora não seja mau testemunho. Se tem que evitar, é porque é ruim. Uai. A gente já volta. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Agora, no momento de conhecermos um pouquinho melhor a nossa audiência, né? O Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Não esqueça de fazer a sua foto e postar no facebook.com/programa Vejam Só. Pode fazer o vídeo também, fazendo sugestão de temas, fazendo alguma observação. Vídeos de 15 segundos, né? Dizendo aí o que você quer do Vejam Só, que a gente aborde aqui e por que deve abordar. Todo mundo que mandar o vídeo ou a foto vai concorrer a um prêmio muito especial, a diária de um final de semana em Ubatuba, numa das praias lá de Ubatuba, Praia Fortaleza, né? Essa aí é a pousada que a gente está oferecendo a diária lá de um final de semana para até 5 pessoas, tá bom? Então não perca mais tempo, faça aí o seu selfie e manda para o facebook.com/programa Vejam Só. Não esqueça de informar o nome de quem aparece na foto, né? Se for vídeo, você fala no vídeo. Se for foto, tem que informar as pessoas que estão na foto, a cidade e o estado, tá bom? Vamos ver as fotos. A primeira foto de hoje vem de Guaíba, lá no Rio Grande do Sul. A Angélica, que foi fotografada pelo Dario, né? O Dario apareceu semana passada, agora a Angélica que aparece. Valeu, Deus abençoe Angélica e Dario, lá de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Boa sorte no dia do sorteio. Em Morro Agudo, aqui em São Paulo, nós temos o Eresvaldo Sebastião. Olha aí, assistindo ao Vejam Só, em Morro Agudo. Valeu, Eresvaldo, grande abraço para você, Deus te abençoe. Aqui na capital paulista, o Fernando, que foi fotografado pela esposa Alessandra, né? Então, o Fernando e a Alessandra, que assistem ao Vejam Só e moram na capital paulista, tem o convite para vir assistir a gravação ao vivo aqui. É só combinar pelo Facebook, tá bom? Agora a gente vai para Satuba, lá nas Alagoas. Quem está lá é o Ratus Hesron. Ratus Hesron, que mora lá nas Alagoas, em Satuba. Deus abençoe. Espero que eu tenha pronunciado o seu nome certo, Ratus. É Atos, né? Atos Hesron. E a última foto de hoje, da capital paulista também. Fica aqui o convite para o Iso Figueiredo vir assistir a gravação ao vivo, né? Só combinar os detalhes aí pelo Facebook. Deus abençoe a todos vocês, obrigado pela audiência de cada um. Vamos lá, nós estamos recebendo aqui pela primeira vez o evangelista Zames Carneiro, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém. O Zames disse que os cristãos que choram seus mortos e vão a cemitérios e tal, não estão dando mau testemunho, mas deveriam evitar essa prática. Mas se eles deveriam evitar a prática é porque é ruim, irmão, não é bom. Essa prática ela não deve ser permanente, muito embora a pessoa tenha o direito do luto e ela possa ir eventualmente no cemitério, até muitas vezes para resolver questões burocráticas de limpeza e manutenção da lápide, enfim. Mas essa questão ela precisa ser trabalhada de modo que a esperança da pessoa ela tem que estar baseada que a pessoa não está mais ali. Como o reverendo Marcelo falou, a esperança e a expectativa do cristão é que essa pessoa está no paraíso com Jesus. E aí a pessoa não se esbarra nas questões do estado intermediário dos mortos, né? Porque na concepção cristã protestante nós não concebemos uma ideia de purgatório nem de sono da alma, mas concebemos a ideia de que a partir do momento que o cristão morre, ele está junto com Cristo. Então, essa prática não deve ser permanente também porque a pessoa ela não se martiriza a si mesma.
Em contato com alguns amigos que perderam entes queridos, eles disseram que nos primeiros dias eles foram, sim, no cemitério, choraram, mas depois deles terem ido algumas vezes, eles viram que aquilo não fazia mais sentido. Então, ir no cemitério deixou de fazer sentido para eles, porque eles tiveram a consciência e a sensibilidade de que a pessoa não estava mais ali. O corpo ficou, a matéria ficou, mas a pessoa estava com Jesus. Então, essa prática não deve ser permanente, muito embora a pessoa tenha o direito de expressar seu luto. Então, não estamos discutindo direito, estamos perguntando se é mau testemunho, certo? O crente que vai no dia dos mortos, que dia que é? 2 de novembro? 2 de novembro. Dia 2 de novembro, dia de finados, ele vai todo dia de finados ao cemitério visitar os seus parentes mortos, ele está errado? Está errado, porque o dia de finados não é uma prática cristã protestante, é uma prática do cristianismo católico. E esse dia a Páscoa também, irmão. Muitos feriados católicos, né? Então, mas o evangélico não guarda a Páscoa? Ele guarda porque é feriado nacional. Não estou falando de feriado, religiosamente. Sim, guarda, porque a Páscoa, além de... é bíblica. E quem é que estabelece a data da Páscoa? É a Igreja Católica. A Bíblia, mas a Bíblia fala e dispõe sobre a Páscoa, diferente do dia de finados, que não é uma previsão bíblica. Jesus, em nenhum momento, ele recomenda que haja um dia de comemoração aos mortos. Então, o dia de finados tem esse viés de homenagear os mortos. E a Igreja Católica, no 7º dia, celebra a missa do 7º dia para interceder por alguém que eventualmente esteja lá no purgatório e a alma da pessoa ser purgada e ascender ao paraíso. Tá. Então, essa não é uma prática cristã. O que eu te perguntei é, por exemplo, tem uma senhora que eu conheço, ela perdeu o filho na juventude. Eu falei na escalada de abertura, né? Ela perdeu o filho na juventude. O rapaz devia ter 20 e poucos anos de idade, e ela vai até hoje no aniversário dele, no aniversário de morte e no dia de finados. Ela está errada? Ela é crente. Ela não deveria ir no dia de finados. Por quê? Ela pode ir em qualquer dia, porque o dia de finados ele pressupõe essa tradição católica. Aí seria um mau testemunho. Seria, porque o viés do dia de finados tem essa ideia da intercessão pelos mortos. Tá. O senhor concorda, reverendo? Olha, o aspecto do paganismo, né, implícito no dia de finados, realmente deveria trazer uma reflexão para o cristão de que talvez fosse o dia menos conveniente para ele fazer se há uma necessidade de visitar o túmulo, né? É claro que o aspecto administrativo, né, de zelo, de cuidado, etc. Isso pode ser feito em qualquer outro dia, né, em qualquer outra circunstância. E aí eu acho que há uma inconveniência gritante nesse, digamos assim, nessa onda do Maria vai com as outras, né? De você ir só porque é o dia de finado. Aí já está implícito um aspecto do paganismo, né? O que eu ressalto, e acho que é de extrema importância, é a necessidade da pessoa que está num processo de elaboração do luto, que ela tenha de chorar, de ter saudade, de se entristecer. Pessoas, por exemplo, num processo de luto, demoram muito tempo para lidar com as coisas do morto, com as coisas em casa, etc. Gente que não conseguiu chegar a tempo do sepultamento, fez uma viagem, etc., voltou, precisa estar ali. Deixa eu contar uma experiência que remonta até a época que a gente começou a vir aqui no Vejam Só. Eu era pastor aqui no centro da cidade e eu recebi uma senhora que veio falar de uma situação que ela não conseguia mais sustentar. Há mais de 40 dias havia falecido a mãe do seu neto e essa senhora não havia falado da morte com o neto. Mais de 40 dias. E eu orientei ela a fazer o processo da notícia da morte, do
velório, da tristeza, de levar a criança no cemitério, porque, de fato, eu reconhecia ali, pelo contexto, né, do aconselhamento, uma necessidade de passar por esses processos, né? Uma outra coisa importante com relação a essa necessidade. Você já notou, pastor Zamos também, como nós brasileiros temos uma pressa absurda de dispensar o morto. Parece que quanto mais tempo a gente passa no processo de despedida ali, né, de notícia da morte, preparo de aspectos funerais, culto fúnebre, sepultamento, parece que a gente quer se livrar daquilo. E isso acontece muito com o cristão protestante por causa desse medo de parecer com o paganismo. A gente, às vezes, atropela o processo do luto. A gente atropela o processo da necessidade que a gente tem de sentir a dor, de chorar, né? Enfim, e tem a hora, obviamente, de lavar o rosto, né? Como Davi fez lá com o menino, com a criança, de voltar ao trabalho. Não, eu não vou até essa criança, ela não voltará para mim, eu irei até ela quando for o meu tempo, enfim. Então, tudo isso faz parte de um processo sadio de enfrentamento do luto. Então, às vezes, a gente tem uma necessidade de lidar com essas questões. Mas, de fato, eu concordo que um mero agregar de uma cultura de cultuar mortos pode ser perigosa. Mas não é isso. Não é disso que nós estamos falando. Não é de cultuar mortos. Por exemplo, vou pegar de novo o exemplo dessa senhora, que é o de muitas outras pessoas. Perdeu o filho. Perder o filho é uma coisa absurda. Eu acho que a pior dor que pode existir é você perder um filho, porque o natural é o filho perder o pai ou a mãe, não o pai ou a mãe perder o filho. Essa mulher, por exemplo, eu já conversei com ela algumas vezes, ela não me disse o que eu vou falar agora, tá? Mas eu imagino isso. Ela fala assim: por que eu não posso ir ao cemitério? Eu tenho que esquecer que meu filho existiu? Ele é meu filho, nasceu das minhas entranhas, Deus levou. Qual é o ponto de contato que eu tenho com ele? Não posso ir num centro espírita e invocar o espírito dele, isso seria um absurdo. As coisas dele já foram dispostas, né? Qual é o problema de eu ir, sei lá, uma vez por mês, conversar com ele sentado à beira da sepultura? Eu sou mãe, eu não vou esquecer meu filho nunca. Eu tenho que esquecer? Essa ideia não está ligada ao esquecimento, porque ela nunca vai esquecer do filho. Mas o modo como a pessoa perde a outra, isso pode trazer consequências até mesmo para o resto da vida. Então pode ser que, igual você bem colocou, pastor Heber, não é natural que uma mãe enterre um filho. E isso causa mágoas e marcas na vida de uma pessoa que nós não conseguimos nem mesmo medir. Então, essa visita, ela pode ir. Não vejo mau testemunho em ela ir visitar o filho. E é uma coisa que ela vai precisar trabalhar para se desprender disso, porque o modo como a pessoa também falece, isso influencia também no luto. O luto pode ser mais intenso do modo que a pessoa morre. Um acidente é muito grave. Na igreja que eu auxiliei o pastor durante 2 anos, faleceu um jovem de 16 anos na mesa de cirurgia. E ele foi fazer uma operação no coração para fazer uma correção. E ele foi para a mesa de cirurgia num dia, no outro dia ele faleceu. Então, no momento da operação, ele falece. E é uma pessoa que a gente estava orando para que a cirurgia desse certo. E como a gente vai lidar com aquilo, naquele momento, fazer um culto, além do mais, fazer um culto depois de um dia... Como é que foi? Foi muito ruim, essa que é a verdade. Não havia clima, mas nós tínhamos que estar ali, nós tínhamos que fazer o culto. Tá, e o que foi dito nesse culto? Nós falamos palavras de consolo, né? O que a gente trabalha é que a nossa esperança está em Cristo. Então, eu acho que isso precisa ser trabalhado muito, embora a dor ficou no meio da igreja durante muito tempo.
porque era um jovem da igreja, então o modo que ele partiu foi muito dolorido para todo mundo. Então eu consigo imaginar a dor dessa mãe nessa medida e nesse aspecto. Pastor Reverendo, não é comum em cultos fúnebres nas nossas igrejas dar espaço para a dor, né? A experiência que o irmão Zami está mencionando, eu passei por ela também, um colega de trabalho, noivo, construindo a casa dele, voltando para casa lá, ele trabalhava comigo na Vida Nova, voltando para casa de bicicleta, atropelou uma pessoa sem querer, né? Lógico. E ele caiu e bateu a cabeça na calçada e morreu. E ele era líder da mocidade, presidente da mocidade da Igreja Batista. E eu fui ao funeral e eu fiquei muito assim impressionado, porque não havia espaço para a dor da mãe e nem da viúva solteira. Eram as únicas que estavam lá caladas. O resto estava cantando as músicas que ele gostava, os hinos, lendo passagens de conforto e consolo. A gente não tinha que abrir um espaço para dizer: pai, como que um troço desse acontece? E dar voz para quem está pensando isso? Eu acho que a gente deveria tratar um pouco mais com verdade, né? E dar espaço ao sentimento. Não sou contra. Mas a gente não faz isso no culto, porque você vai dar um escândalo. Em geral, é assim. É interessante, eu fiz muitos sepultamentos, né, sobretudo no tempo de capelania militar, e acidentes assim, muito traumatizantes, né, muito sérios. Jovens em treinamento em voo, coisas do gênero, crianças com câncer, enfim. Mas eu descobri que na prática, né, devia ter conhecido na teoria, mas na prática eu vi como funciona uma liturgia da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eles não apenas dão esse espaço, né, para estar mais livre ali no sepultamento, mas o pastor, no momento do sepultamento, diz: olha, próximo domingo, na nossa igreja, nós vamos ter um tempo, o nosso culto memorial, né? Que é onde nós vamos orar pela família, vamos agradecer mais uma vez a Deus a vida da pessoa que partiu e convidamos todos os presentes para estarem conosco, né? Uma coisa que é muito oportuna, na minha opinião, né? Oportuna porque você participa como igreja e como evangelho do momento de dor, do momento de luto, e ajuda a família a lidar com essa dor, né? E acredito que seja por isso que a palavra de Deus nos diz que é melhor você estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa, né? Porque, de novo, eu volto a dizer, é um tempo em que a nossa fé, a gente vê se ela está realmente fazendo-nos viver na presença de Jesus, porque é um dos momentos que a gente mais precisa dela. Diante de um caixão, todo mundo pensa: e se fosse eu? Exatamente. E se fosse eu? Bom, vamos ver as opiniões que estão sendo colocadas no nosso Facebook. A primeira opinião é do Carlos Soares. Olha, na minha opinião, chorar quando perdemos um familiar ou uma pessoa que amamos é normal, mas ficar visitando o cemitério, levando flores, não é legal. As flores prefiro dar em vida, é bem mais elegante. Não, tá, ok, mas é ruim levar flor pro morto no cemitério? Ruim não é, né? Não, assim, se alguém te perguntasse: Evangelista Zames, eu queria levar a flor no cemitério para minha mãe, que morreu. Lógico, né? Evidente. Bom, eu diria que ela pode levar a título de enfeite, não que a pessoa vá receber aquelas flores ali, mas uma forma de homenagem. E eu acho interessante que a cultura judaica, ela lida com o luto de uma forma de preservação da memória. Isso.
E eu acho isso muito interessante quando a pessoa vai até o cemitério prestar esse tipo de homenagem, porque ela preserva a memória daquela pessoa, os momentos bons, os momentos de alegria, os momentos de prazer, de convívio familiar, de convívio entre amigos, muitas vezes. Então, acho que esse tipo de homenagem é muito bom. Inclusive, o judaísmo, ele tem um dia de finados, né? Um dia chamado Yar Zeit, que é o aniversário de falecimento de um ente querido, e eles costumam, no aniversário de falecimento, visitar o túmulo. E ao visitar esse túmulo, eles colocam uma pedrinha, geralmente em cima do sepulcro, para indicar que eu não esqueci de você. Então, acho que essa ideia da preservação da memória é muito legal nesse aspecto. Mas tem umas crendices, né? Tem. Você já acompanhou o sepultamento em cemitério de terra? Já, sim. Na hora que os coveiros estão jogando a terra, algumas pessoas pegam um pouco de terra e jogam. Ou cal. A cal? Cal também. E por quê? Lá no Espírito Santo. Acho que talvez um simbolismo aí de cuidado, né? Uma pessoa, não sei bem assim, mas lá na minha origem, lá no Espírito Santo, o coveiro, né, preparou tudo ali e deixa lá um saco de cal, e os familiares vêm um por vez, pega um pouquinho, joga, pega um pouquinho e joga, e assim por diante, né? Agora, a flor, ela tem um outro sentido que é que nós, cristãos protestantes, somos muito fracos de símbolos, né? A gente acha que qualquer tipo de simbologia é idolatria. É idolatria, e não é isso, né? Porque a gente pode adorar o Senhor com as artes, com tudo, né? Mas veja, uma planta viva num túmulo aponta para a vida que há após a morte, né? Ou seja, eu trago vida para esse lugar onde jaz aqui o corpo do meu ente querido, porque eu creio na vida que há junto ao trono da graça, junto ao Senhor. Então, você tem também esse aspecto, né, do simbolismo aí da vida, né? Então, isso é um aspecto interessante da flor. Quanto tempo ainda tem nesse bloco? Tá, então eu vou chamar o intervalo. Na volta, eu vou ler os outros comentários, a gente vai ver o que o povo fala disso também. E eu quero perguntar para os meus dois convidados, as pessoas que vão ao cemitério, sentam-se ao lado do túmulo e ficam conversando com o morto, estão dando mau testemunho ou não? A gente já volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje discutindo a questão do luto. Então eu fiz uma pergunta, vou começar com o evangelista Zames Carneiro, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Ele está dizendo que os cristãos podem até não dar mau testemunho, mas deveriam evitar algumas coisas, como, por exemplo, frequentar cemitério e tal. Então, e os cristãos que ficam ao lado do túmulo, sistematicamente, ficam ao lado do túmulo e ficam, a gente vê até em filme, né? Conversando, tal, com o morto lá. Esse cristão está dando mau testemunho? É interessante que existe um relato histórico de que os cristãos do século II, eles frequentavam os túmulos dos mártires para encontrar naquilo uma razão, uma força de prosseguir no cristianismo diante das perseguições que eles tinham na época. A pessoa que ela tem esse tipo de comportamento, muitas vezes está envolvida em algum tipo de sentimento, de apego, né? Então, às vezes, a pessoa não teve a oportunidade de pedir um perdão. E ali ela, falando com ela mesma, às vezes ela tem, e acho que a maioria das vezes ela tem consciência de que a pessoa não está ouvindo ela. Mas ela fala de modo terapêutico. Eu interpreto isso como se fosse uma autoterapia. A pessoa falar de modo que aquilo vai trazer uma espécie de alívio e de conforto para si mesmo. Então, eu interpreto desse modo. E o senhor, como pastor e psicólogo? Eu vou na linha aí do evangelista Zamos, no sentido de que
ela está tratando de questões. Quem faz isso são os budistas, né? Eles têm uma prática anual de voltar ao túmulo e perdoar o morto, pedir perdão para o morto. É sempre uma conversa no sentido de consertar coisas que não foram consertadas em vida, né? É claro que a perspectiva deles é uma perspectiva de reencarnação, enfim, então não cabe aqui. Mas nesse aspecto terapêutico de uma autorreflexão, etc. e tal, mas eu acho que a pessoa que tem uma prática sistemática, ela precisa de ajuda para começar, né? Ela precisa de rever essa prática e não, assim, saber o que realmente ela está buscando ali, né? E aí eu acho que uma ajuda do pastor, de pessoas para orientá-la, para que isso não se torne aí uma prática sem resultado, sem sentido, né? Mas, por que seria errado, pastor? Não entendi. Porque não é bom para ela? Sentir a pessoa que partiu mais perto? Não. Falar com a pessoa? Acho que o processo de elaboração de luto é uma coisa. Uma prática... Prática? Não estou falando de elaboração do luto, é a prática. Não, eu acho que a prática é uma não observação de uma prioridade do Evangelho para nós. Qual é a prioridade? A prioridade do Evangelho é você testemunhar o Evangelho para os vivos. É nesse sentido. É nesse sentido que Jesus fala, deixa o morto. Exatamente. E o morto ali pode ter duas interpretações, né? Tanto de você priorizar a sua vida em termos de amar mais a Cristo do que aos familiares, do que aos mortos, etc. Mas também o morto no sentido espiritual, né? O morto, ou seja, levar o Evangelho, levar a vida do Evangelho aos que viverem pelo Evangelho. Então, Tá. Mas, evangelistas antes, o senhor conhece muito bem a Bíblia e sabe que essa prática de ficar chorando os mortos é bíblica. Quando Jefté faz aquele voto louco lá e tal, a filha dele pede um tempo para chorar a virgindade. E depois, todo ano, as filhas lá, as parentas lá, sei lá, não lembro o nome que se dá, mas um grupo de moças se reunia para lembrar a virgindade da pobre filha de Jefté e chorar. E tudo isso está na Bíblia. Está na Bíblia e tem outros relatos dos lamentos fúnebres, né? Então. É muito interessante o aspecto bíblico nesse sentido. Quando Saul até mesmo morre da forma trágica que morre, Davi, ele celebra um canto fúnebre para Saul. Então, isso fazia parte também dos lamentos. Os lamentos fúnebres faziam parte desse aspecto do luto, né? De rememorar quem era a pessoa. Então, acredito que isso é válido do ponto de vista bíblico, esses lamentos. Então, a pessoa que vai lá no cemitério está fazendo o que as filhas lá faziam. Isso não pode se tornar uma atividade corriqueira ao ponto de depois se transformar eventualmente num problema psicossomático, de modo que isso se torne numa depressão. Então, no momento que a pessoa já começa a se comunicar, achando que a pessoa realmente está ali, ela realmente precisa de um acompanhamento e de uma ajuda, como bem colocou o reverendo Marcelo aqui. E eu acho que a pessoa precisa ter esse tipo de cautela, e quem está ao redor da pessoa, quem convive, precisa também ficar atento a isso, porque realmente as pessoas, elas demoram muito para se recuperar. É muito subjetivo, né? A perda é muito difícil. E, inclusive, o avanço da tecnologia está chegando a um ponto de que a inteligência artificial incorpora características de alguém que morreu e ali a pessoa consegue se comunicar com a outra, mas não é bem a outra, é um robô no lugar da pessoa falecida. É uma maneira de tentar driblar a morte. É uma maneira de tentar driblar a morte. Bom, o
Luciano Rosso, ele publicou um comentário no nosso Facebook, ele diz assim: o verdadeiro cristão que tem um entendimento da palavra sabe que do pó viemos e do pó voltaremos. Aliás, a minha produção, no intervalo, pesquisou, e esse hábito de jogar terra no túmulo, cal, vem dessa coisa. Tu és pó e ao pó retornarás. É um símbolo disso. Mas aqueles que morrem em Cristo, mesmo que morrerem, mesmo quando morrerem, vão viver de novo. Devemos sempre orar pelos nossos entes queridos em vida, para que se arrependam dos seus atos e se voltem para o Senhor, o verdadeiro Deus. Né? Então, mas Luciano, a gente ora por eles em vida, mas um dia eles morrem. E a gente não pode chorar a morte deles? Pode chorar. Quanto tempo? É uma pergunta muito boa, né? Porque na psicologia a gente usa o termo elaboração do luto. Não é negação do luto e não é assimilação do luto à própria vida. Ou seja, como a pessoa que você citou, que perdeu o filho, que até hoje, né, não é nem uma coisa e nem outra, mas elaborar. O que seria a elaboração do luto? É o luto cumprir o seu propósito, o seu fim, o seu período. E aí não tem, como no Velho Testamento, períodos, ou como nas empresas fazem, né? Faleceu pai e mãe, etc. e tal. Na universidade a gente tem uma outra brincadeira que normalmente a gente faz, que no dia da formatura é dia da gente ver os mortos ressuscitarem, né? Porque durante o curso inteiro tem aluno que matou a avó 2, 3 vezes para poder não vir na aula, né? E aí a avó está lá. E a avó está lá na formatura. Mas esse processo psíquico de elaboração do luto não respeita uma data, um período. Agora, há de se ter a atenção dos familiares, há de se ter uma preocupação com determinados ritos, né? Por exemplo, esse rito de ir ao túmulo, os que estão no entorno, antes de talvez se preocupar com o tema do programa, que é o testemunho cristão, é observar a vida da pessoa que saúde emocional. Saúde, e ver o que pode ser feito para se ajudar a pessoa. Então, porque o luto, ele vai ser elaborado naturalmente. Tá, mas é errado a pessoa que perdeu alguém, uma mãe, perdeu um filho, né? Ou perdeu o marido, a esposa que perdeu o marido, vamos, só para mudar um pouquinho. E ela não querer que a memória desse marido suma, né? Então, não é que ela cultua o marido, mas ela faz questão que alguns objetos fiquem, fala dele, esse tipo de coisa. É saudável ou não? Ao longo dos anos. Eu acho que dá para os no entorno perceberem o quão saudável e o quão prejudicial é. Eu acho que não dá para a gente generalizar, mas eu iria mais para o lado de que há um limite. Há um limite para isso. Vamos ver o que o nosso querido Zeca ouviu quando foi a Crentolândia e apresentou o tema de hoje. Vejam só. Na sua opinião, o cristão que visita cemitério e chora os mortos, ele está dando um péssimo testemunho? Eu acredito assim, por falta de conhecimento da própria palavra, né? Porque eu acho que tem que consolar quem está vivo, né? Aconselhar quem está vivo, né? Dar conselho para aqueles que estão vivos, porque chorou os que estão mortos. A própria Bíblia diz, Jesus falando, né? Deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos, né? Eu acho que vira também uma parte da heresia que muitas pessoas hoje, né, conduz a questão dessa mortalidade, né? Porque eu acho que tem que consolar quem está vivo. Quem morreu, Deus vai cuidar, porque a Bíblia diz que no dia do arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro, os cristãos, né? Não é que ele está dando um péssimo testemunho, ele não compreendeu a palavra, né? Quando Jesus disse que a gente tinha que seguir e deixar os mortos. Ou seja, o bom cristão que entende, sabe que, como diz em João 11, 25, né? Aquele que crê em Jesus, mesmo estando morto, viverá. Eu sou a ressurreição. Então sabe que o Espírito vive para sempre. Sim, eu acho que não condiz com nossos ensinamentos, né?
está morto. A terra foi para o pó, está no pó. Aí depende da situação. Se for simplesmente porque é saudade, aí sim. Agora, simplesmente visitar cemitério e porque ele acredita que a alma está penando alguma coisa semelhante, aí ele pode estar dando, sim, um mau testemunho. Não digo um péssimo, mas a Bíblia fala que a gente não deve mais, né, deixar os mortos enterrar os mortos. Então, uma questão de, né, ir lá estar contra a palavra de Deus. Então, tudo que vai contra a palavra acaba não sendo referencial. Ah, ninguém apoiou, poxa vida. Tá bom. É que também o Zeca só entrevistou mocinhos, né? Gente nova. Entrevista lá um senhor, uma senhora, já vovó, já perdeu gente. Né? O senhor lidou muito com a morte, né, reverendo? Muito. O reverendo Marcelo foi capelão da aeronáutica e nesse papel, todos os acidentes aéreos aqui da região, ele esteve presente como oficial da aeronáutica e também como capelão. Como pastor, né? Terrível, né? É. Mas assim, do ponto de vista do Evangelho, né, o cristão ele tem que ter um olhar cristão para a vida, né? E a dor da perda por aqueles que perdem, ela não invalida o que o Evangelho diz do momento. E aí acaba, desculpe aqui o termo, né, mas acaba sendo bonito ou sendo uma missão muito preciosa aos olhos de Deus ter pessoas escolhidas por Deus no momento certo, na hora certa e assim por diante. E assim, grandes alegrias, grandes resultados pastorais do ministério que Deus me deu foram colhidos nesses momentos. Até hoje, assim. É inevitável a gente notar que toda vez que a gente enfrenta uma morte, a gente enfrenta na nossa perspectiva. Então, tem gente, por exemplo, que não vai a velório porque tem uma questão sua. Algum familiar que ele não resolveu o luto, ele não quer ir lá porque ele vai lembrar, outro porque tem medo da morte, outro porque não se sente bem, etc. Sempre é a nossa perspectiva. Mas o cristão, o pastor, aquele que tem um chamado de Deus para consolar o outro, ele deveria tentar trabalhar para sair desse egoísmo, né? Desse lugar em que ele olha primeiro para si e olhar para o quanto as pessoas precisam de alguém que esteja ali em nome do Senhor para ajudá-los. Então, são situações assim que eu guardo, inclusive amigos, né? Porque o lidar com a morte tem muito a ver com a forma como a pessoa enfrenta a sua espiritualidade, a sua religião. Claro. Né? Aliás, é um dos momentos principais ali da prática religiosa da pessoa, seja ela qual for. Segundo os vários estudiosos, as religiões foram inventadas para resolver o problema da morte. Sim, né? sim. Para resolver o problema da morte. E estudos antropológicos assim de eras quase pré-históricas tratam de você olhar, a pergunta que eles fazem era como a determinada sociedade enterrava os seus mortos. E aí sugeririam por isso determinados rituais, etc. E ali a descoberta da religião. Exatamente. Marli Alves, ela diz assim: eu chorei muito quando minha mãe morreu, mesmo sendo eu que tive que resolver tudo, a questão burocrática do velório, só Deus sabe a dor que eu estava sentindo e chorava muito. Mas depois que tudo passou, nunca mais voltei ao cemitério. Sinto muita saudade dela, mas sei que ela não está mais lá, só os restos mortais, então não vou ao cemitério. Ela tá correta, a Marli. Está correta, ela entrou numa fase de superação, né, daquilo que a gente chama de direito ao luto. E uma coisa que eu acho interessante pontuar é que muitas vezes existe uma insensibilidade por parte dos crentes em relação àquele que perde um ente querido. A pessoa que exerce determinada atividade numa igreja, perde um parente, ela tem que velar, enterrar o parente e depois tem que voltar na igreja como se tudo estivesse normal, mas não está normal. E
E eu já ouvi muitos relatos de insensibilidade até mesmo por parte da liderança. Pessoas perderam parentes e agora não. Como se os cristãos fossem super-homens, super-mulheres, mas nós não somos super-homens, não somos super-mulheres. E tem mais ainda. O senhor falando isso, me lembra uma vez eu publiquei um livro terrível, Quando Morre uma Criança, chama o livro. Pela editora Multiletra. Foi? Já li. Leu, né? Já li. Foi eu que publiquei. Capinha roxa. Exatamente. É a história de 9 pessoas que perderam filhos. Sim. Perderam crianças. Eu li no curso de capelania hospitalar. E uma das coisas que a leitura desse livro... eu chorei em cima de cada página, né, na produção daquele livro. É terrível. Cada história é uma pior que a outra. E a primeira é de um missionário que trabalhou aqui no Brasil. A primeira história. E uma das coisas importantes que era bom os pastores orientarem era, no momento da morte, todo mundo se comove, no culto fúnebre todo mundo está lá, no cemitério todo mundo está lá, mas no dia seguinte não tem ninguém. No dia seguinte, para a família enlutada, não tem ninguém. Né? Para lavar uma louça, para arrumar a casa, eles não vão ter ânimo para nada. Né? Então é a hora de alguém, não todo mundo, mas algumas pessoas chegarem e oferecerem ajuda fazendo aquilo que elas não estão conseguindo fazer. Isso também é uma maneira de apoiar o luto, não é verdade? É uma maneira de apoiar o luto. E dizem que o segundo dia é o pior dia. Sim. A pessoa ela passa por uma situação de extrema pressão psicológica, né? Então, eu acho que precisa haver essa sensibilidade com a pessoa que perde. Ela não tem como desempenhar de um dia para outro as mesmas funções que exercia na igreja quando o parente estava vivo. Então, eu acho que precisa ter esse respeito ao espaço de tempo da recuperação da pessoa e que nós sejamos mais sensíveis com a dor do próximo. Claro. O cristianismo, ele tem a ver muito com a empatia, eu me colocar no lugar da pessoa. A mãe de um amigo faleceu recentemente, eu fui até a casa dele e eu me coloquei no lugar dele como se tivesse sido minha mãe, porque poderia ser com qualquer um aquela situação. Então, mas essa questão da insensibilidade ainda é muito forte, a pessoa não supera de um dia para o outro e nós não devemos, eu acho, permanecer com essa máscara de que nós e ficar cobrando, né? Exatamente. Janine Patrícia, não tem como não sofrer com a perca de um ente querido. Choramos, lamentamos e sofremos, mesmo sabendo que tudo faz parte dos propósitos de Deus para nós. Porém, todo esse sofrimento é por pouco tempo, porque logo o Espírito Santo traz o consolo, o Divino Consolador. Tem hora que só o Espírito Santo mesmo, não tem? Agora, eu depois de participar de muitos velórios de pessoas de religiões muito diferentes, eu cheguei exatamente a essa conclusão que o Zamos colocou, que é a nossa insensibilidade por causa da nossa teologia. Né? Por quê? Porque, obviamente, a teologia nos ensina corretamente que morreu e está com Jesus, né? E que nós devemos consolar uns aos outros e não nos entristecer por demais como aqueles que não têm esperança. Ótimo. Mas eu vendo pessoas com atitudes totalmente fora do nosso ambiente, né? Porque normalmente nós pastores da nossa igreja, a gente vai muito em velório de pessoas que têm a mesma fé que a gente, etc. A gente acaba não participando muito. E no meu caso, pelo ofício, eu acabei vendo sepultamento de pessoas de religião oriental, sem religião, de pessoas mais apegadas ao morto, menos apegada, até o cúmulo de estar apenas eu como pastor, o falecido ali, o corpo e uma pessoa só no velório, então coisa assim. Mas aí veio a morte do meu pai, né? Ainda nesse período. E eu queria o tempo todo ficar do lado do caixão. Aquilo me fazia bem durante o velório. Eu tive que viajar daqui para São Paulo, para o Rio, para o momento de funerais, né? E a presença do corpo
era algo muito forte para mim, assim, na minha emoção, sabe? E eu sentei do lado do caixão e queria ficar sentado ali o tempo todo, e fiquei o período inteiro de velório, saía muito poucas vezes, tinha vontade de estar ali, porque uma coisa que eu refiz aí, deixando um pouco a teologia de lado aqui, no sentido da minha experiência, é que não é que o meu pai estava por completo ali. A alma dele já não estava ali, ele estava vivo em outro lugar, mas o corpo era dele. E era ele que estava ali nesse aspecto de que o corpo é dele. E isso é um ser, né? Isso é uma percepção da pessoa em si. E é preciso lembrar que os outros têm a mesma necessidade. Exatamente. É aí que entra... Por isso que... Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero agradecer aqui ao reverendo Marcelo Coelho Almeida, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e também ao evangelista Zames Carneiro, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém. Eles estiveram conosco e continuam à sua disposição por intermédio do contato que eles publicaram no facebook.com/programa. Vejam só, use e abuse, mande e-mail, faça pergunta e tudo mais. Vamos ver qual foi o resultado da nossa enquete? Cristãos que choram seus mortos e visitam o cemitério estão dando mau testemunho? 61% disseram que não. Então tá bom. A gente volta a se ver no próximo Vejam Só. Até lá.